Olá pessoal, sejam bem-vindos, ao canal YouTube Face de Cristo, nossa comunidade a que nós pertencemos. Eu sou o Eric. Eu sou a Denilma, sou esposa do Eric. Eu sou consagrado da comunidade Face de Cristo e a Denilma. Eu estou em caminhada vocacional, hoje eu sou postulante. A gente está na caminhada Face de Cristo faz 10 anos. Hoje o Senhor nos confiou a missão de coordenar um grupo de casais. Nós somos pais de 5 filhos. O Eric foi viúvo, e aí quando eu me casei com o Eric, veio um pacote com 2 meninos, 2 meninas lindas. E hoje nós temos 5 filhos, muito felizes, nossas crias. É verdade. E até complementando, a Denilma, prima legítima da minha primeira esposa, e é nossa afilhada de batismo, E Deus veio com essa graça e deu essa bênção aqui para a gente, para a gente continuar a nossa caminhada, certo? E nós temos uma diferença de idade boa, mas ela tá lá na frente, em maturidade. Eu estou um pouquinho atrás em maturidade, ia dar certinho, certo? Deus fez assim para isso. Vamos começar, o que foi proposto para nós aqui. Foi proposto uma pregação, uma conversa sobre liberdades e limites no matrimônio, certo? E aí a gente está aqui para ter essa conversa, E vamos começar invocando a Santíssima Trindade, Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente clama ao Espírito Santo, a intercessão de Nossa Senhora, porque por nós mesmos, muitas vezes não conseguimos, Precisa nós termos esse coração dócil, à vontade do Senhor, para que a gente possa falar em nome dEle. E essa é a proposta, Que tudo que sai de nossa boca, minha e da Denilma, que seja o Senhor, o próprio Senhor que fale, para que nada que seja somente nosso, saia de nossa boca, para realmente alcançar a você que está assistindo esse canal, a você que está ligado. E aí, como a gente disse no início, a nossa proposta aqui é falar, conversar, testemunhar, esse tema, que é liberdades e limites, dentro do matrimônio. Mas assim, eu queria primeiramente, falar um pouco sobre o que seria liberdade, o que é liberdade, A gente às vezes tem uma ideia de liberdade, E eu assim, na hora de rezar sobre esse tema, na hora de, junto com a Denilma, a gente veio ao nosso coração, que existem 2 liberdades, vamos dizer assim, Uma liberdade que a gente entende como do mundo, uma liberdade que eu posso fazer o que quiser, como quiser, não respeitando o limite do outro, que aí acaba sendo uma libertinagem, uma liberdade que ultrapassa os limites, sem olhar para o outro, É aquela liberdade em si mesmada, que está fechada em si mesmo, Essa liberdade que a gente, normalmente no mundo, é colocado.
É uma liberdade egoísta. E aí a gente lembrou, assim, né, de um filho adolescente que nós temos, né, dois. Uma já casou e a outra está lá em casa. E assim, a adolescência, muitas vezes, o adolescente quer liberdade, né? Os pais com os seus limites, né? Aí o filho, eu quero ter minha liberdade, né? E aí sai de casa, né? Inclusive, a nossa mais velha aconteceu isso, né? Por eu ter proibido em determinado momento dela ir à casa da amiga, aí ela disse, vou-me embora, né? E aí foi. E aí ela chegou, foi para a casa da avó, né? E aí depois de uns 2 meses, voltou, porque viu que a casa do pai e da mãe, com todos os limites, né? Ela tinha uma liberdade de ser quem ela era. E lá fora, ela viu que os limites são mais severos, né? Então essa liberdade do mundo é isso. O adolescente quer sair, né? E o filho pródigo é um exemplo disso. Pai, me dá minha herança, vou-me embora. E aí a mesma coisa, foi, gastou, e aí retornou para o pai, porque viu que ali, né, era o amor. E a liberdade cristã, né, a gente pode dizer, eu chamei de liberdade cristã, né, que é uma liberdade altruísta, que olha para o outro, né, que percebe o outro, né, essa liberdade cristã que leva em consideração o outro, né. Que aí, a Dilma estava até dizendo, por ser mãe, né? Até o exemplo da mãe, né? Recém-nascido, a mãe levanta várias vezes, né? À noite, né? O pai também, mas mais a mãe, porque tem que dar de mamar, né? E no final da noite está esgotada, né? Mas realizada por ter amado o filho, né? Essa liberdade cristã é quando você é livre, né? Para amar. E aí a gente pode perceber a liberdade no Evangelho, né? Quem é? Jesus. Jesus, ele foi livre, né? Para amar, dando a sua própria vida. Ele mesmo a deu, né? Então, assim, a liberdade do Evangelho é Jesus. Né? Esse é o nosso parâmetro de liberdade. De amar o outro, né? Sem medidas. E se a gente pegar 2 Coríntios 3,17, né? A gente lê o seguinte, pois o Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E o Espírito é o amor. Né? Então, assim, o Espírito Santo de Deus é onde está a liberdade. E a liberdade, ela está ligada ao amor. Né? Essa liberdade que a gente, né, chamou como cristã, é essa liberdade do amor, de amar ao outro, né? Mas essa liberdade cristã, ela é um processo de crescimento. Não é, você pode ver que a criança, né, ela é egoísta, ela quer para ela, não entende que existe um próximo, que existe um outro. Ela quer para ela, né? E ao longo, se ela for bem educada, né, nos valores, ela percebe que existe um outro. E aí é um processo de amadurecimento, né? E assim, com esse processo de amadurecimento, a gente vai crescendo nesse amor. Né? E a gente pode ver isso até em Jesus, né? E por incrível que pareça, não é interessante, né? Jesus, né, lá em Lucas, ele diz, né? Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Ou seja, Jesus não nasceu pronto, né? Ele nasceu e cresceu, né? E assim somos nós nesse amadurecimento da liberdade, né? A gente cresce, amadurece, tá certo? E viver essa liberdade cristã, ela traz a felicidade. Essa liberdade traz a felicidade, porque é um doar-se de si, né? Essa liberdade nos faz ir ao outro, o encontro ao outro, né? E eu há um tempo atrás, eu ouvi de há muitos anos atrás, não sei de quem inclusive, né? Que dava um exemplo de analogia, fazia uma analogia, e aí eu lendo sobre isso, encontrei inclusive Platão na história, né? Que aí Platão dizia que todas as coisas têm sua função. O olho é para olhar, para ver, né? O ouvido é para escutar, né? E a alma humana, né? A função da alma é ser virtuosa e justa, né?
Ou seja, exercendo essa virtude e a justiça, a pessoa obtém a felicidade. Mas essa analogia prática, né, eu achei muito interessante essa pessoa que falou, que tem a ver com isso, né, de Platão, e tem a ver com essa liberdade cristã. Ele deu um exemplo, né, quando o inventor, né, inventou o liquidificador. Né, e o que foi que aconteceu? Ele inventou o liquidificador para uma função, né, que era liquidificar alimentos, né, para a gente comer. Então, assim, aí ele coloca aquele liquidificador e o seu inventor, ele vai estar plenamente realizado quando ele vai fazer a função que é liquidificar. Né? E assim somos nós. Nós fomos criados por Deus, o nosso Criador, né? Fazendo analogia com o inventor, o nosso Criador. E Ele nos fez para o outro. Nós não nascemos para nós mesmos. Nós nascemos para o outro. Né? Então, nós vamos ser plenamente realizados. E a realização é exatamente esse sinônimo de felicidade, quando nós, né, fizemos a nossa função, né, como filhos de Deus, que é doar-nos, né, esse dom de si, de sair de nós mesmos, né, para o outro. E se você pensar, né, assim, até colocando para o matrimônio, né, se você observar, humanamente, o matrimônio ele tinha tudo para não dar certo, né? Porque são pessoas com vidas e históricos, né, diferentes, muitas vezes tendo que se ajustar, né, no mesmo compasso e sem perder a grandeza da individualidade. Né? Casamento é isso. Nós temos projetos, muitas vezes, né, eu me lembro muito de Maria, e quando eu falo disso, Nossa Senhora, ela estava, né, ali com José, com planos, provavelmente ter filhos, né, casar, planos. Aí vem um anjo, e aí diz, Maria, tu conceberás esse filho, e por aí vai, né? E ela e José tiveram que abdicar de todos os seus planos por amor, né? Por amor a Deus, por amor ao outro, né? E assim somos nós, né? Nós temos esses projetos, nós temos vontades diferentes e muitas vezes conflitantes. Mas assim, sabendo que essa união, ela é um projeto de Deus para a humanidade, né? Eu gosto muito de dizer que o casamento, a união, né, dos dois, o matrimônio, é a maior fonte de amor derramada em Deus, né, na humanidade. É dali que brota o amor de Deus, né, para toda a humanidade. E aí, mesmo sabendo, né, quando a gente sabe que essa união ele é projeto de Deus, né, nós somos preenchidos, né, por uma liga. Né? Nós casamos, mas temos uma liga. Olhamos para Deus, isso é projeto de Deus. Aí existe uma liga. Essa liga eu chamei de Espírito Santo. Né? O Espírito Santo de Deus é essa liga que nos faz ultrapassar, né, todas essas barreiras que nos fazem humanamente pensar em não continuar, né? Essa liga é essa comunhão com o Espírito Santo, né? E uma certa vez, um sacerdote falando, né? E aí, assim, nós costumamos, até em casamentos, às vezes em alguns cursos de noivo, né? Assim, olha, você não vai casar para ser feliz, você vai casar para fazer o outro feliz, né? Normalmente a gente escuta isso, mas assim, eu ouvi de um sacerdote, e aí até o nosso fundador também, eu já escutei, né? Nem é isso, né? Nós não casamos nem para ser feliz, nem para fazermos o outro feliz, né? Obviamente, dentro do nosso matrimônio, nós vamos nos esforçar para fazer o outro feliz, né? Mas a proposta não é essa, né? O matrimônio, ela é uma missão, né? O matrimônio, ela tem a missão de apresentar o amor de Cristo para nós, né? Essa é a missão do matrimônio, apresentar o amor de Cristo, né? E digo mais, né? Assim, aí isso eu ouvi do sacerdote muito bem. É um peso muito grande a gente ser responsável pela felicidade do outro, né? É muito peso. Você vê o seu cônjuge não está feliz, então assim, eu sou culpado porque eu tenho a missão de fazê-lo feliz. E não é isso, né? A felicidade, ela está dentro de nós.
essa felicidade vem de dentro, não de fora. De dentro por quê? Porque é uma felicidade que brota de Deus. É o próprio Espírito Santo que nos faz feliz, né? Então, assim, não tem como eu fazer a Denilma feliz. Eu tenho essa missão, eu posso fazer, né, coisas que ela se alegre, que traga alegrias, mas a felicidade ela é interior. Ela brota desse amor, né? Você falando isso, Eric, eu me recordei de um casal que eu conheço, de que a mulher colocava muita expectativa no esposo, né? Ela esperava que ele sempre trouxesse uma rosa, fizesse uma surpresa, fizesse uma declaração, então ela estava sempre na expectativa. E isso trazia infelicidade para ela e para o matrimônio dela, né? Então é importante que a gente entenda que a gente não pode estar à expectativa o cônjuge vai trazer a felicidade para a gente. Isso é uma consequência porque o amor traz a felicidade. Mas a gente não pode depositar a minha felicidade para ele me fazer feliz, né? Não podemos ser assim. Então é importantíssimo a gente, quando a gente está no matrimônio, entender que não podemos depositar toda a nossa expectativa de felicidade no outro. É isso aí, é verdade. Eu me lembro deles, inclusive. E assim, né, meu povo, né, tudo na vida, né, nós temos limites. Toda a nossa sociedade, né, impõe limites. Né, nós temos esses limites. Né? No casamento ele não é diferente. Né? E outra, né, todo vínculo de amor nos coloca esses limites. Né? Ter filhos, né, nós temos 5, né, nós somos limitados a muitas coisas. Né? Mas isso nos traz infelicidade? Não. Nos traz felicidade, porque a gente vê o crescimento, né, dos nossos filhos com as nossas limitações, com as nossas liberdades, muitas vezes que nós não conseguimos fazer o que nós queremos. Eu quero ir para o cinema, não posso porque tenho os filhos. Então, assim, todo vínculo de amor, né, ela implica nisso. Né, nesses limites. Né, e no casamento não é diferente. Quando a gente casa, a gente não é mais solteiro. Nós somos casados, uma só carne. E aquilo ali implica em alguns limites, não é isso? E é bom, né, até lembrar aqui, né, que a liberdade ela é um dom de Deus. E esse dom de Deus deve ser exercido com respeito. Né, com muito respeito, porque é dom de Deus. E não podemos subtrair essa liberdade do outro. Isso é uma coisa importante. Dom de Deus, nós não podemos, então, subtrair essa liberdade do outro. Mas também existem os limites. Né? E aí, em respeito ao outro, existem esses limites. Então, nós não podemos tirar a liberdade do outro, mas também existem os limites. Né? Isso é uma mão de duas vias, né? Quando a gente casa, né, a gente tem que ter na consciência de que a gente está casando com pessoas limitadas, né? São pessoas perfeitas. Então, ele vai trazer tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos também, né? Então, que a gente tenha isso em mente, que nós estamos casando com um ser humano, que tem seus defeitos também, né? Que a gente não case achando que está casando com um homem perfeito, com uma mulher perfeita, né? A gente vai buscando a perfeição na caminhada, né? Isso aí é buscando ser igual a Jesus, né? E quando a gente casa, né, a gente não pode querer ter uma vida de solteiro no casamento, até porque o Espírito Santo vai nos moldando a ser um só. Né? O Espírito Santo é o molde para sermos um só. Então, os nossos desejos vão se mudando também, vão se modificando nesse molde, né? Não tem como a gente viver essa liberdade de solteiro no casamento. Precisa ter isso em mente. Porque agora nós vamos partilhar nossos sonhos, nossos planos, que agora são 2, que vão se tornar 1. É verdade, assim. E a gente vinha né, partilhando isso, né, quando nos colocaram essa missão de falar para vocês, né, e aí, né? E aí? Né, como fazer? Porque a gente vê muitos casais não conseguindo, né? Por que a gente está conseguindo? Por que outros conseguem e outros não? Né? Assim, como superar tudo isso? Né? Assim, é muito complicado. E não existe uma receita de bolo. Não existe uma receita de bolo. Mas a gente precisa superar.
né, todos esses problemas, enfrentar tudo isso, né? Os limites vão aparecendo, né? Eu recordando aqui, quando a gente casou com 2 filhos, né? Havia o pacote completo, que eu já disse no início, né? Então, assim, nós tínhamos uma liberdade de fazer determinadas coisas. Hoje nós temos 5 filhos, temos 2 bebezinhas. Então, a nossa liberdade já modificou, né? Nós não temos mais liberdade de ir para um cinema e deixar um bebê de 8 meses que mama em casa. Então, assim, o amor também vai nos dando esses limites, né? Não é só a liberdade, né? A vida vai nos dando limites, né? Conforme a gente vai vivendo. Verdade. Aí me viu até assim, né? A gente tá lá, né? Todo um desenrolado do dia a dia. Aí pronto, agora vamos dormir. Aí começa, né? Dar aquele para namorar, né? Aí lá vai. Aí quando chega lá o outro tá dormindo. Aí diz, não, tá cansado. São os limites que a vida vai nos colocando, né? Mesmo. E isso não pode fazer com que a gente não seja feliz, né? Como o Eric disse, a felicidade está em nós, está dentro de nós, que vem de Deus, né? E a nossa liberdade precisa estar estritamente ligada com a confiança do cônjuge, né? Um no outro. A gente precisa prezar muito por isso. É uma coisa que eu falo muito, até para as minhas filhas, né? Meus filhos. Filha, porque as maiores são mulheres, né? Só olha, a coisa mais importante que nós temos numa relação se chama confiança. Porque é a partir da confiança que você vai conseguir lidar com tudo isso. Porque se você não confia, eu não estou falando nem de traição, não. Né? Também, mas não só isso. Né? Confiança em tudo. Né? Como pessoa, como seu suporte, como uma pessoa que está ali para caminhar juntos. Essa confiança, né, como um com você, se não existir, né, não conseguiremos. Né? E eu digo muito. E muitas vezes extrapolar, né, esses limites, né, nós não conseguimos extrapolar isso sem Deus. Não dá. Eu digo, se a gente não orar, eu estava até colocando, como é que acontece? Né? A gente precisa orar e dialogar. Porque nós somos limitados mesmo. Se formos por nós mesmos, a gente não consegue. Né? É muito difícil. E aí, assim, é a hora de clamar mesmo, Senhor. Né? A gente que tem essa bênção da oração, né, de crer no Senhor, né, é aí que a gente transcende, que a gente supera. Né? Mas precisamos dialogar também. Porque como é que eu vou saber que a Denilma está passando por alguma coisa, né, com todo o seu desenrolar do dia a dia, né, para lá, para cá? Eu não tenho bola de cristal, eu não sou uma pessoa que tem um sexto sentido, né, principalmente o homem tem isso, né, é mais difícil de perceber. Né? Precisa dialogar, precisa sentar e dialogar. Né? E eu coloco até para ela, nós estamos 15 anos, né? Mas eu digo, esse negócio, vamos discutir a relação, né, a DR, nós não temos lá em casa. Né? A Denilma tem uma dificuldade muito grande de sentar, porque ela é uma pessoa muito maravilhosa, né, que aceita, mas lá no interior dela, como é que tá? E eu olho para ela, Denilma, e aí? E aí, Denilma? Fala, Denilma. E aí a gente pede Espírito Santo sabedoria, né? Para lidar com tudo isso, né? E aí você colocando isso, me vê assim, a gente precisa perceber o nosso cônjuge, né? Perceber as dicas que eles vão nos dando. Né? A gente percebe com o decorrer da convivência algumas situações da vida, né? Por exemplo, o Eric trabalha de plantão, passa 24 horas trabalhando, ele chega com o humor assim, meio aguçado, sabe? Assim, a gente não pode falar muita coisa. Então, eu aprendi isso com a vivência, né? E aí eu já vou preparando meus filhos. Olha, o Miguel tem 6 anos, né? 7 anos, completou agora. Miguel, papai vai chegar. Você sabe quando o papai chega do plantão, né? Assim, o humor dele não está muito legal. Deixa para pedir, ele gosta muito de falar, o Miguel, né? Deixa para você expor suas coisas, assim, quando ele chegar, quando ele descansar um pouquinho. Então, a gente também vai passando para os filhos da gente esses limites do outro, né? Porque o Miguel, por ser criança, não quer dizer que ele vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. O pai chegou, pai, eu quero ir passear, eu quero ir na pracinha, e o pai chegando do plantão, cansado. Isso a gente vai também passando para os filhos, né? Que o outro também tem limite, né? Que não, a minha liberdade também está no limite do outro, né? É verdade.
E aí até falando do Miguel, né? Porque ele é assim, quando a gente chega, papai, você quer, olha aqui o que eu fiz, não sei o que. Então, assim, quando vem do plantão, realmente um cansado. Então, quando eu digo, meu filho, você não disse nem oi pro papai? Ah, cadê a benção? Me deu um abraço primeiro, né? Isso aí, aí pronto. Então, assim, aí a Denilma já vai, olha, a minha filha de 18 também já sabe, né? Então, assim, mas mesmo assim, né, né, tendo esse autoconhecimento, existe um esforço também, né, da gente buscar, naquele momento de mau humor, né, tentar transcender, né? Isso também é um passo que a gente dá, né? Não é só assim, mas o outro não consegue, aí o outro tenta organizar, né? É uma coisa... Uma coisa muito interessante que nós temos e que eu acredito que isso nos ajuda muito na nossa vivência é a nossa unidade na educação dos nossos filhos, né? Ah, Denilma, você pensa igual ao Eric? Não. Mas a gente chega a um acordo. A gente não tira a autoridade do outro, né? Assim, o Eric chega e impõe um limite, aí eu não concordo com aquele limite, às vezes com o olhar, né? Às vezes a gente tenta conversar ali sem tirar a autoridade do pai, sem o Eric tirar a autoridade de mãe, que isso é muito importante, né? Até para os filhos perceberem a autoridade, né? Essa semana que a gente estava falando, inclusive, isso, né? Que ela a gente não discute aquele problema na frente dos filhos. Realmente. Mas eu percebi que às vezes a gente faz isso. Mas eu percebi que a gente faz isso de uma forma muito leve. E o filho percebe que existe uma unidade ali, né? Existe diferença de opiniões, né? Naquele momento, naquela situação, eu penso diferente, a Denilma pensa diferente, né? A gente apresenta isso para ele, mas naquele momento eu atribuo a isso. O Espírito Santo vem e a nossa conversa, ela é uma conversa de uma forma que a gente não tira a autoridade do outro. A gente conversa e chega a uma conclusão. E isso é importante também para o filho. Né? Ele não pode ver, o papai e a mamãe pensam iguais. Né? Em alguns momentos, acaba sendo interessante você discutir aquele fato, né, na frente da criança, mas precisa ser uma forma respeitando, né, o outro. Né? E ter muita sabedoria, porque a gente está preparando pessoas para o matrimônio, né? E nos pais que nos passam esses valores, né? Os pais que vão nos ensinando a viver essas liberdades e esses limites nas relações. Nossos filhos têm relações, têm amigos, né? Temos filhos casados, temos filhos namorando, né? Temos filhos criança. Então, eles precisam ir aprendendo a viver essa liberdade, né? Mas dentro do limite, né? E são nessas relações de família que eles vão aprendendo. Tem a Denilma falou aí do humor, né? E tem uma coisa, porque é um pouco difícil falar, né, da Denilma, as coisas, mas ela tem um defeito, né, que é a desorganização. Né? Ela não é muito organizada, ela é um pouco contrário, né? Eu sou mais organizado do que ela. Até mesmo que parece que, talvez assim, interiormente existe uma desorganização, aí exteriormente eu preciso ver muito as coisas organizadas. Né? E aí, às vezes, eu chegava em casa e coisa ali no chão, desarrumado, negócio sujo, e aquilo ali me incomodava muito, né? Isso ali trazia algo ruim em mim. E aí Deus me deu né? Ele olhou assim, meu filho, quem se incomoda? Né? É ela ou você? Eu digo, sou eu. Pois então faça. Né? Assim, eu estou incomodado com aquilo. A Denilma não está numa rede se balançando, né, assistindo o filme, ela está fazendo outras coisas. E a característica dela é essa, ela é um pouco desorganizada. Né? Ela tem essa desorganização. Aí, vou terminar. Aí, Deus disse isso. Né? Então, assim, não dê esse passo ainda, né, de faça. Mas sabe o que isso trouxe? Paz. Né? Ou seja, eu não me incomodo mais tanto com aquilo ali. Né? O próximo passo é fazer, e até faço, né? Algumas coisas assim, específicas. Tá ruim, puxa vida, a Denilma deixou aqui, aí eu, peraí, vou falando, né? E aí Deus vai fazendo, é a estratégia que a gente vai. O interessante, assim, é que volta para aquele ponto que eu coloquei, você perceber o outro, perceber o que incomoda o outro, né? Eu percebi que essa minha desorganização incomoda o Eric.
mas eu não consegui sanar, né? Deus ainda não me deu essa graça, né? Me dá outras graças, mas essa graça ainda não me deu. Mas o Espírito Santo deu a oportunidade dele de transcender, né? Ele passou a me amar mudando de atitude, né? O Espírito Santo deu essa graça a ele. Não nos deixou órfãos nessa parte, né? A gente não entrou mais em conflito em relação a isso, né? A graça disso, eu acho, exatamente, é que a gente, com esses limites, com essas de cada um, a gente consegue, né, transcender a nós mesmos. Nós conseguimos usar estratégias para a gente caminhar, né, sem conflito, né? Isso é muito importante, né? Outra coisa que nos ajuda muito é que a gente tem afazeres na casa, na família, né? E que a gente não se atenha que esse afazer é da mulher e que esse afazer é do homem, né? Que a gente tenha a sabedoria de colocar os afazeres para quem tem mais facilidade de executar aquela atividade, né? Por exemplo, na família tem que ter o papel da mãe, tem que ter o papel do pai. Mas aí tem aquele pai que é mais amoroso que a mãe. Aí eu vou fazer, por exemplo, lá em casa não é assim, não. Lá em casa é mais fácil ter 2 pais do que 2 mães, né? Então, assim, por exemplo, né, o Eric é mais amoroso, tem mais paciência. Então, ele vai fazer o papel da mãe, que a mãe é esse, né, de dar colo. E eu não, sou mais rígida, coloco mais regras, né? Por exemplo, dando um exemplo. Mas a gente não pode deixar esses papéis sem ser feitos, né? Nós não podemos ter uma família que só tem pai. Nós temos que ter uma família que tem o pai, a mãe, que faça as compras, que faça a limpeza da casa, e que esses afazeres sejam divididos conforme a habilidade de cada um. Porque isso vai facilitar também no convívio da família. Até ela estava falando das habilidades, né? Aí eu fico, não, você tem que dividir os afazeres, né, domésticos, de lavar, de cozinhar e tudo, né? Eu estou até devendo um feijão desde que casei, mas aí o que é? Ela tem uma habilidade tremenda com a cozinha, né? Ela em 15 minutos faz um almoço, né? Eu vou passar 1h30, 2 horas. Então é mais fácil ela fazer o almoço e eu ir fazer o mercantil, que eu faço mais rápido e gosto, e ela não gosta, né? Do que fazer o almoço. Então é isso que... você tem que fazer, Não é assim, existe esses afazeres. Muito interessante isso, sabe, Danilo? Assim, existem os afazeres, e naturalmente, se a gente tiver esse coração aberto, dócil, amoroso, né, que tem que partir do amor, né, você começa a perceber que o outro tem mais facilidade a isso, e aí ele vai fazer isso. Ele tem uma habilidade maior, ele faz mais rápido, ele gosta, né, de fazer aquilo, então ele faz. Né? Então isso é importante também. Você tem que lavar a louça também. Não é assim. Se precisar lavar a louça, a gente lava a louça. Mas se não houver necessidade, é melhor ela lavar a louça e eu ir fazer algo lá fora. Ou então consertar a lâmpada, ou então ajeitar o cano. Né? É por aí, entendeu? A gente não pode deixar também a nossa família órfã, né, dos afazeres. Se um não conseguir fazer, o outro faz, independente de qualquer coisa, né? E que sejamos, assim, cuidadosos de não sobrecarregar um ao outro, né? Que aí termina assim, o Eric tem mais habilidade, o Eric é mais ativo, é mais ansioso, resolve as coisas com mais rapidez, e acaba que eu deixo tudo para ele. Não pode ser assim. Nós precisamos realmente dividir para que não exista uma sobrecarga e comece estresse dentro de casa, né? Assim, eu lembro da minha cunhada falando do meu irmão, né? Que ele não faz isso, que ele não faz aquilo. Assim, dê a oportunidade dele fazer. Dê a oportunidade, deixa ele ser o José dentro de casa. Aí, ele é bem lento, né? E ela é mais rápida, ele é bem lenta. E ela sempre, né, faz a coisa. Eu dei a oportunidade de ser José. E aí ela tentou, né, dar essa oportunidade. Só que a gente precisa também perceber que um relacionamento de 10 anos não vai mudar assim, do dia para hoje. Pronto, Eric, resolvi deixar tu ser José dentro de casa, vou esperar tu trocar aquela lâmpada. Ih, não trocou, dei 2 horas para ele trocar a lâmpada, ele não trocou, aí então eu vou trocar. Né? A gente precisa também estar atento de que o outro tem o seu tempo de executar as tarefas, né? Que a gente também tem esse cuidado dentro de casa, né? Essa questão do tempo do outro, né? A gente até estava percebendo, a gente precisa esperar esse tempo, né? Eu, assim, para sair de casa, normalmente é assim, ixi, a mulher demora. Lá em casa é o contrário, né?
Inclusive, muitas coisas lá em casa é meio contrário. Às vezes as pessoas, a mulher é assim, fala demais, compra demais, demora demais para se arrumar. Lá em casa é o contrário. Eu compro mais, eu demoro mais para me arrumar, né? Eu demoro mais para sair, eu falo mais, eu reclamo mais. Lá é meio contrário, né? Desse jeito. Então, a gente realmente precisa esperar o tempo do outro. Eu para sair, vamos viajar hoje, vamos. Meu Deus do céu, a pobre da Denilma espera. Meu filho terminou, não. Eu digo, não, falta só isso, falta só aquilo. Mas assim, quando existe esse amor, né, dentro da gente, e que existe essa cumplicidade, que existe essa unidade, a gente espera o tempo do outro. Né? Às vezes machuca, mas o que é que não machuca na vida? O que é que nós não sofremos na vida? Uma doença de um filho não faz a gente sofrer. Então, temos que passar por isso. Mas isso não pode ser impedimento de prosseguirmos, né? Então, assim, que a gente esteja atento a essas dicas, né? Espero que a gente tenha ajudado em alguma coisa. Esteja atento a essas dicas, né, ao outro, porque isso vai nos fazendo amar melhor. Às vezes a gente se desgasta tanto amando de um jeito que o outro nem se sente amado. Né? E se a gente vai percebendo a forma que o Eric gosta de ser amado, a gente vai amar com mais qualidade, não é verdade? E às vezes até se desgasta menos, né? E se desgasta menos e a relação vai ficar show, né? Se a gente tem 5 filhos hoje, né? Daqui a uns 3 anos pode ter mais, né? Se a gente cuidar da relação. Né? Brincadeira. Brincadeira não, viu, mãe? Então é isso, né? Então que a gente esteja atenta ao outro, né? A esse dom de si, para sermos felizes. Eu queria só, né, fazer um fechamento, assim, nessa nossa partilha, né, nessa palavra que nós demos. Foi um textozinho bem pequeno, né, de que eu li, né, rezando sobre isso, e por acaso encontrei, que eu achei muito interessante, e eu queria ler para vocês. E aí foi exatamente, né, o que veio ao meu coração, viu? E é assim, casamento é uma escolha consciente e responsável. Não uma aventura leviana. Casamento é uma jornada lenta, persistente, mas profundamente prazerosa. Na companhia de uma pessoa que se escolheu amar e sem prazo de vencimento. Né? Isso é o casamento. Né? E eu espero assim, que a gente, né, possa, né, atingir, até mesmo que não somos nós, né, através de nós, que o Espírito Santo atinja, né, a você que está assistindo isso. Porque essa a proposta. É que Deus, né, através do Espírito Santo, Ele se mova em nós, dentro de nós, para fazermos o outro amar melhor. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Né? E para isso, assim, eu queria até propor, né, que a gente pudesse fechar os nossos olhos, né, ouvir uma breve música para facilitar essa nossa oração final, né? Para que o Espírito Santo faça, né, no coração de quem está assistindo, no seu coração, que o Espírito Santo venha abundantemente neste momento ao seu coração e transforme e faça, e lhe dê um novo, lhe dê forças, ousadia. Que esse momento você feche seus olhos e entregue ao Senhor, com essa música, o seu coração. O amor me faz compreender que me basta o que vem de meu Deus, a graça que me sustenta vem do Espírito de Deus. Então vem, Espírito Santo, com tudo que tens e tudo que és. Oh, vem, Espírito de Deus, do alto de
vinho novo aos odres meus, e não me deixe esquecer que o caminho que trilho é de cruz, e que apesar dos espinhos, a eterna vida me conduz. Então vem, Espírito Santo, com tudo que tens e tudo que és. Oh, vem, Espírito de Deus, do alto de tua casa, traz vinho novo aos odres meus. Vem, Santo Espírito de Deus, sobre cada coração que está aqui assistindo. Vem trazer esse renovo no seu matrimônio, Senhor. Trazer esse renovo na sua família, Senhor. Esse vinho novo, Senhor. Para que através do seu testemunho, do meu testemunho, as pessoas possam provar do amor de Deus. Santo Espírito, vem verdadeiramente, poderosamente, sobre os matrimônios e as famílias do mundo inteiro, Senhor. Derrama esse teu amor, esse amor verdadeiro, para que nos sentindo amados, Senhor, possamos derramar esse amor primeiramente no nosso cônjuge, na nossa família, com os nossos filhos, pais, irmãos, e depois em todos aqueles, Senhor, que passarem por nós. Derrama essa porção dobrada, Senhor, do teu amor. Dai-nos essa graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E uma última frase. Deus nos amadurece. Deus nos amadurece. Estivemos reunidos nesse momento, né, em um Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E não se esqueça, né? De partilhar, levar essa graça para as pessoas que você conhece, para as pessoas que estão necessitando de ouvir essa palavra. Né? Compartilhe, aperte lá no sininho, inscreva-se no canal, dá o joinha para a gente levar a graça de Deus para muitas famílias. É assim que vai se multiplicar. É através de você. Grande abraço e Deus os abençoe, Nossa Senhora os proteja, né, nesse caminho, né, do matrimônio e da família. Amém. Amém.